Salve rapazes, vocês já tiveram aquela sensação de e se eu tivesse feito diferente? Onde é que eu estaria nesse momento? Talvez eu estaria muito longe, muito mais avançado e estaria numa posição muito mais melhor do que essa. Ou, na verdade, você estaria numa posição pior que essa daí. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre uma pergunta que alguém me fez ontem. Na verdade, essa pessoa é a minha namorada. Ela me perguntou assim: olha, se você não tivesse feito tal coisa, não vou falar aqui o que é, porque é algo nosso. Se você não tivesse feito tal coisa, você não acha que nós estaremos numa situação melhor? Que aquela decisão que você tomou, talvez é que nos colocou nessa situação? Bom, eu ouvi essa pergunta e eu olhei para ela por uns instantes. Eu disse assim para ela: olha, se eu não tivesse feito aquilo, consequentemente, em cadeia haverão muitas outras coisas que eu não teria feito. E uma dessas coisas, algo que ela gostou que eu fiz depois de ter tomado aquela escolha. Então, eu fiz eu disse isso e ela percebeu o que eu estava a dizer. E o que eu estava a dizer para ela, que é exatamente aquilo que eu quero dizer para ti aqui neste vídeo, é que não dá para você escolher algo e depois imaginar o que aconteceria se você tivesse escolhido a outra coisa. Isso é ilusão. A única coisa que existe e que é real é aquela escolha que você tomou. Vou dar aqui um exemplo claro. Se você, por exemplo, saiu de casa a pé e saiu caminhando e depois acontece que você é atropelado por uma bicicleta. Aí os meros mortais, pessoas que vivem na superficialidade da vida, diriam: se eu não tivesse saído de casa, isso não teria acontecido. Bom, talvez se você não tivesse saído de casa, teria caído um avião sobre você e mataria não só você, mas a sua família também. Isso é um pouco, esse exemplo que eu dei, um pouco pesado, mas com ele eu quero dizer uma cena. Tipo, a única coisa que é real, que merece assim, o seu esforço, que merece que você invista energia nessa coisa, é a realidade e não as opções imaginárias, porque essas coisas não existem. E é exatamente contra esse tipo de pensamento que um filósofo muito polêmico e conhecido, que é Friedrich Nietzsche, lutava. Porque o que nos causa infelicidade nós não é a realidade. O que nos causa infelicidade são as imaginações irreais que temos na cabeça. Você tem um carro, mas você queria ter um tal carro, que se você tivesse esse tal carro, talvez você seria muito feliz. Mas isso é ilusão, porque esse carro não tem. Você tem um carro que não é aquele. Então, foque-se em ser feliz com aquele que você tem. Claro que isso não significa que você não deva sonhar com os outros, mas a sua felicidade não pode estar condicionada àquela coisa que você não tem. A sua felicidade deve ser produzida pelaquilo que você já tem. Sonhe, mas o teu sonho não deve condicionar a sua felicidade. Assim você vai evitar muitas tristezas e vai evitar muita frustração, vai ter uma vida mais leve e feliz e vai poder curtir cada coisa que você tem sem esperar necessariamente um momento específico que se calhar nunca vai chegar. Então, people, é isso. Vamos viver um momento, vamos curtir o processo da vida. Cada coisa que a gente tem é um presente que nós recebemos da mãe natureza, ou de Deus, se você preferir usar esse termo. Mas o fato é, nós já temos tudo para sermos felizes. Então vamos focar naquilo que nós temos, como diz o Rafa, mais foco e menos ansiedade. E não se esqueça, pessoal, se inscreva aqui no canal, comente o que você acha desse assunto aqui embaixo e faça o dele.